Olá, bem-vindos ao Direto ao Ponto com o apoio de Unesc, a nossa universidade aqui na TV NG+. Vereador, deputado federal, secretário de Articulação Nacional e também de Saúde. Ele agora assume a responsabilidade de ser o secretário executivo da Associação de Municípios da Região Carbonífera. Acélio Casagrande, direto ao ponto, qual vai ser a sua principal missão agora, como secretário executivo da ANREC? Bem, primeiramente, um prazer estar aqui, né? A missão maior é ir buscar a consolidação de um desenvolvimento maior para a região carbonífera, né? Hoje nós temos todas as condições de crescer mais, de trazer mais empregos, de melhorar o movimento econômico, mas para isso nós precisamos vender a posição em que nós nos encontramos hoje. Hoje nós temos duplicação da 101, temos um aeroporto, aliás 2, né? E temos um porto em Bituba com uma condição favorável a atrair negócios e alavancar a economia da nossa região. Então eu acredito que o principal desafio é trabalhar a questão do desenvolvimento econômico para a nossa região. O que a gente tem que fazer para que os municípios da ANREC, os 12 municípios da ANREC, trabalhem de forma conjunta? Nenhum puxando para um lado, mas todo mundo junto. Essa vai ser uma das suas missões também? Com certeza. Trabalhar a unificação, a união. Se Criciúma for bem e qualquer um dos outros 11 municípios não forem bem, toda a região fica comprometida. Então, fazer esse agrupamento em uma única missão, né, que é a missão do desenvolvimento para todos, eu acredito ser também um grande desafio. Se a saúde em Criciúma for bem, se for polo em saúde como a gente quer, né, fortalecendo ainda mais o polo, toda a região vai bem, né? Então são desafios e integração de todos os municípios que nós temos que fazer e com certeza nós conseguiremos. Florianópolis tem a Superintendência de Região Metropolitana, que é SUDERF, né, da região de Florianópolis. É possível a gente trabalhar alguma coisa nesse sentido também, de trabalhar a região metropolitana aqui na região de Criciúma, na ANREC? Com certeza, mas no momento em que fizeram um trabalho de unificação, de integração dos 12 municípios e os 12 municípios trabalharem juntos, eu acredito que isso já é o grande polo, né? E eu não tenho dúvidas de que os 12 municípios juntos podem ser muito fortes. E também agregar as outras regiões. Acho que também buscar essa parceria entre a MESC e a Murel. Acho que as 3 regiões, que somam mais de 1 milhão de habitantes, pode sim ser o diferencial, né? Se todo o sul do estado estiver unido, que é também o que nós vamos buscar, né? Nos próximos dias eu já devo ter uma reunião com os 3 presidentes, né? A ANREC, a MESC, a Murel, para poder fazer esse trabalho de unificação e de busca de desenvolvimento para toda a Macro Sul. Se tivermos todos os serviços, seja de educação, de desenvolvimento, na área tecnológica, né? Eu estive conhecendo alguns projetos já de inovação tecnológica, é uma área que dá para ir buscar muitos parceiros para poder trabalhar dentro da nossa região, fazer um polo de desenvolvimento, de inovação, quer dizer, dá para trabalhar muita coisa. E eu, quando fui secretário regional, primeiro secretário de desenvolvimento regional, esse era o grande desafio das secretarias de desenvolvimento regional, somar esforços para poder igualar a outras regiões também o desenvolvimento. E nós estamos atrás de muitas regiões ainda, com uma condição agora favorável de ser até melhor. A questão da Celesc pode ser um propulsor para essa união das 3 regiões? Eu vejo que sim, né? Num primeiro momento, nós não queremos perder, né? A Criciúma, geograficamente, tecnicamente, a Celesc é para estar em Criciúma. É a única situação que a gente não consegue entender ainda. E vamos tentar entender isso. Por que Tubarão, se é tecnicamente que se está se discutindo? Por que Tubarão? Se Criciúma geograficamente está no meio, se fatura o dobro do que qualquer uma das outras 2 regiões, se tem toda a condição de receber tanto uma região como outra estrategicamente, isso realmente nos espanta um pouco, mas que isso não vai atrapalhar essa união que a gente quer fazer, não vai. O Tribunal de Contas, ele recentemente divulgou que
mais de 100 municípios do estado de Santa Catarina são inviáveis, né? Não tem condições de se manter apenas com os seus impostos. Como ex-secretário de Estado da Saúde, por exemplo, que é uma região, um tema tão pontual, tão importante, você percebeu essa inviabilidade de muitos municípios e como que a gente pode fazer para recuperar a viabilidade desses municípios, trabalhar fortemente em fusão, por exemplo, em incorporação de municípios? Você percebeu isso também? Eu não vejo isso como fácil de resolver, né? E outra, se você fizer uma observação no município de Forquilinha, da sua emancipação até agora, quanto cresceu e se desenvolveu, se você fizer uma avaliação do balneário Rincão, né, nesses últimos 2 anos principalmente, do que está acontecendo, né, e outros tantos municípios. Se tem município deficitário de um lado, na gestão, na administração, na sua sustentabilidade, tem que se fazer uma análise. Eu acho que tem que se fazer uma análise. Mas agora, o porquê que isso está acontecendo? Para a população, para o desenvolvimento econômico, para o IDH daquele município, tem uma série de quesitos que nós temos que analisar antes de dizer, olha, esse município é inviável. Acho que ele será inviável quando o cidadão que mora naquela cidade disser, não, está pior, a cidade não cresceu, não gerou empregos. É essa análise que tem que ser feita. Acho que não só a nível de que a prefeitura arrecada X e gasta Y. Não sei, acho que tem uma avaliação mais profunda que tem que ser feita. No relatório do Tribunal de Contas, o único município da ANREC que eles colocam como inviável é Treviso. Você já, como secretário executivo da ANREC, você pensa em conversar com o prefeito Jaimir Comim, por exemplo, ver a possibilidade de a própria ANREC ajudar nessa nova viabilidade para o município? Com certeza, acho que esse é o nosso papel. Qual é o município que precisa de uma ação maior da ANREC? Qual é o município que precisa crescer em algumas ações? Treviso, por exemplo, se você analisar o projeto que tem, né, que é um projeto de milhares de empregos, na verdade, que está parado, que está adormecido, né? Então, é uma usina que pode resolver a Usitesc, né? Que pode solucionar o problema do Treviso. Então, se essa é a situação, é essa viabilidade que a gente tem que fazer, vamos correr atrás, né? Ou é um outro empreendimento, quer dizer, um empreendimento turístico para aquela região. Se a gente conseguiu pavimentar, e eu era secretário regional quando se viabilizou aquela pavimentação, que liga Lauro Miller, Treviso, Siderópolis, Veneza, agora que está sendo feito a pavimentação, Veneza, Forquilinha, e temos que correr atrás de Forquilinha a BR-101 Maracajá. Esse é uma região super atrativa turisticamente. Então essa é uma ação que tem que ser feita também para viabilizar Treviso. São ações que a gente está iniciando um trabalho, mas que a gente vai chegar lá para poder ajudar cada um deles. O senhor comentou 2 ou 3 vezes que foi secretário regional. Com o fim das regionais, o quanto se tornam importantes as associações de municípios? Não tenho dúvidas que a Associação dos Municípios se torna o órgão que vai fazer toda a intermediação, tanto com o governo do estado quanto com o governo federal, com os parlamentares. Aliás, já começamos a fazer esse tipo de trabalho, né, indo buscar as alternativas e as discussões. Agora, há poucos dias, a gente fez um seminário da agricultura, viu, Nicolas? E a gente viu lá que a terceira maior empresa da região carbonífera é o agronegócio, que o que mais gera, o terceiro que mais gera economicamente retorno de ICMS para os municípios da ANREC. Então, se o agronegócio tem que ter um olhar diferenciado, tem que ter, porque ele pode crescer muito ainda, né? Estimular aquele que quer montar um novo frigorífico, quer montar um negócio, quer dizer, o agronegócio é outra bandeira. E aí nós já chamamos os deputados federais para uma reunião que vai acontecer dia 18 de março, onde nós vamos solicitar apoio do Ministério da Agricultura, né, para conseguir o selo que as nossas pequenas empresas consigam vender para outros estados. Então hoje nós temos que ampliar isso também. Então essa integração com parlamentares também já está acontecendo e aos poucos a gente vai engrenar nesse sentido. Vamos para o nosso intervalo do Direto ao Ponto e logo voltamos com o secretário executivo da ANREC, Acélio Casagrande.
A vida é feita de experiência. A gente se torna a soma de tudo o que vivemos, o resultado final das nossas experiências. O que a gente escolhe nos conta um pouco do que vamos ser amanhã. Comece a construir o seu futuro profissional com a experiência de estudar em uma grande universidade. A Unesc está entre as melhores universidades não estatais do país. É destaque em pesquisa e internacionalização. São quase 50 acordos com instituições de 19 países, onde você pode ampliar seus conhecimentos e viver novas experiências. A Unesc oferece o que há de melhor em uma universidade. É uma instituição comunitária, forma pessoas, produz conhecimento e presta serviços importantes à população da região e empresas de todo o país. Mas na Unesc, as pessoas vivem algo maior que experiências práticas ou teóricas. Descobrem como unir conhecimento técnico e cuidado, pesquisa e carinho. Conseguem misturar sonhos e realidade, equilibrando razão e emoção, lado direito e esquerdo do cérebro. Viva uma experiência acadêmica única. Venha para o Unesc, há 50 anos promovendo a experiência de valorizar as pessoas. Voltamos com o Direto ao Ponto aqui na TV NG Plus e com apoio de Unesc, a nossa universidade. Hoje conversando com o secretário executivo da ANREC, Acélio Casagrande. Acélio, você falou que foi secretário de Desenvolvimento Regional, o governador Moisés extinguiu a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Como você avalia o governo do comandante Moisés, do Carlos Moisés, até o momento, esse 1 mês e meio de mandato? Olha, é muito cedo ainda para fazer uma avaliação de um governo que ainda tem 3 anos e 8 meses pela frente, né? Eu daria aqui uma contribuição no sentido de necessidade de maior diálogo, né? Eu acho que o comandante Moisés ele está, de todas as maneiras, tentando ir buscar um trabalho técnico, conforme ele assumiu em campanha, mas eu sempre disse, né? Se eu tivesse sido só técnico, como também sou, eu não teria injetado do Ministério da Saúde mais 10 milhões por mês no orçamento do Ministério da Saúde, na Secretaria de Estado da Saúde, que foi o que equilibrou as contas, e hoje as contas do Estado na área da saúde estão equilibradas depois de 1 bilhão que eu assumi lá atrás. E por que eu consegui esses 10 milhões a mais em Brasília? Porque, junto com o governador Eduardo, nós fomos no ministro da Saúde, fomos na Casa Civil, e da Casa Civil da Presidência da República houve uma articulação em ligar para o Ministério para dizer, olha, precisamos melhorar o per capita de Santa Catarina. Houve uma articulação política. Então, se não tiver o técnico e a articulação política para poder também interagir com os órgãos acima, que seja o governo federal, os municípios, o Estado, se não houver essa integração de diálogo, fica muito ruim. E a gente tem visto essa dificuldade nos últimos dias, quando junto ao presidente da Celesc a gente teve dificuldades de diálogo e tal. Então, o comandante Moisés pode dar certo, né? Mas tem que abrir esse diálogo para poder fazer essa integração. Todo mundo quer o melhor, né? Nós todos queremos o melhor, nós queremos que o Estado dê certo, nós queremos que a União dê certo, a economia indo bem, o Estado se integrando, colocando obras e ações na nossa região, o desenvolvimento acontece. Então, todos nós estamos torcendo para que melhore esse diálogo entre as partes. Ele estaria assustado numa eleição que talvez ele não fosse ganhar, ele não esperava vencer? Ele pode estar assustado? Pode estar conhecendo agora o tamanho do governo, o tamanho da máquina, né? E o tamanho enorme, né? Uma responsabilidade enorme. E ele pode estar conhecendo isso agora e estar um pouco preocupado, eu diria, né? Com tantas demandas que existem. E aí precisa realmente ter um secretariado que o ajude a articular todas essas demandas e as suas soluções. Com a tua experiência na saúde, qual você vê que é o maior desafio da região sul de Santa Catarina em relação à saúde? O grande desafio ainda nós ainda diminuímos bastante já, mas ainda tem muita gente que sai da região para ir buscar serviços
em outras regiões. A famosa ambulancioterapia? Ainda diminuímos quando a gente fez uma proposta de Estado de regionalização da saúde. Por exemplo, quando nós colocamos 2 equipamentos de radioterapia no São José, as filas acabaram, né? Tanto lá e aqui está sem fila. Quando a gente coloca mais serviços na região, as ambulâncias diminuem. Então, o grande desafio ainda é continuar fazendo com que mais serviços de alta complexidade nós tenhamos. Colocar a funcionar a UTI do São Donato, que já está lá prontinha para funcionar, né? Depende só de uma ação rápida, e isso também nós estamos indo buscar. Colocar alta complexidade em ortopedia no Hospital Regional de Araranguá, continuar vocacionando esses hospitais para que diminuam as filas. Eu estou aí para colaborar, já me coloquei à disposição do novo secretário, à disposição de todos os municípios da região. Eu acho que tem que continuar nessa linha. O que a gente fez não foi uma política de governo, foi uma política de Estado, onde nós equilibramos receita com despesas e também fizemos um projeto de macro-regionalização. Então, se não tem Tubarão, tem Criciúma, se não tem Criciúma, tem que ter Araranguá, mas tem que ter os serviços todos na nossa macro-região. Criciúma precisa de um hospital público regional? Já está, né? Eu acho que quando nós conseguimos estadualizar o Santa Catarina, foi o grande passo, o grande marco da nossa vida. Em 1997, eu era secretário em Criciúma de Saúde, nós compramos aquele hospital e a sua concepção foram 27 anos de vai e vem, vem e vai, e a coisa não acontecia. Em 10 meses nós fizemos obra, compramos equipamentos, conseguimos viabilizar ele abrindo como hospital público 100%. Então hoje ele é um materno infantil, é maternidade e pediatria. Tem que parar como está? Não, tem que continuar ampliando, melhorando ele, colocando mais especialidades para a criança não ter que sair de Santa Catarina, muitas vezes por não ter uma especialidade, e ir no Joana de Guzmão em Florianópolis, tem que colocar ali também mais especialidades. Então tem uma série de avanços ainda para a gente seguir, né? Tem que construir mais um andar nele, é uma outra luta que a gente tem que começar a buscar, mas na política, Nicolas, esse é a minha grande angústia. Muitas vezes muita gente fala, mas e não faz acontecer. Então, ou você faz acontecer ou não faz. Quer dizer, tu achas que foi fácil para mim, em 10 meses, contra tudo e contra todos, porque a política de Estado não era assumir o hospital? Assumir o Santa Catarina e dizer, não, o Estado vai bancar 100% do seu custo, e lá está 100% do custo bancado pelo Estado? Não foi fácil, mas foi uma ação, foi decisão, determinação, e nós fizemos acontecer. Então tem que continuar ampliando essa regionalização da saúde, auditiva. Está tudo pronto para auditiva na Próspera, uma clínica montadinha, começar. É uma ação que tem que ser uma ação de decisão. Eu vou decidir, e eu estou para marcar uma reunião com o secretário de Estado e dizer, olha, não é justo o idoso sair da grande de Criciúma, ou de qualquer cidade do sul, para fazer uma audiometria em Florianópolis, voltar depois para colocar a prótese e voltar para fazer revisão, e muitas vezes. Então, esse trabalho de regionalização da saúde tem que continuar, e eu acho que nós todos podemos colaborar nesse sentido. Você é muito ligado, tem uma ligação forte com o ex-governador Eduardo Pinho Moreira. O Sul não dá o devido valor ao Eduardo Moreira? Eu acho. O Eduardo Moreira fez muita coisa para o Criciúma, muita coisa pelo sul do estado, né? Se você comparar o antes de Eduardo ir para o governo e depois do Eduardo ir para o governo, você vai ver o número de obras e de ações que aconteceram na região sul, e muitas vezes demonizam, como ele mesmo diz, né? Tem rejeição, né? Tem rejeição na sociedade, e essa rejeição a gente não consegue detectar e entender o porquê de alguém que fez tanto pela cidade, pela região sul. O próprio Hospital Santa Catarina, se ele não fosse o governador, ele não teria me dado a liberdade que me deu de fazer acontecer. Então, realmente, o Eduardo, muitas vezes, ele não é compreendido como poderia ser pelas inúmeras ações que fez. Aqui no próprio Direto ao Ponto, aqui no programa, ele comentou que entende que ficou muito distante de Criciúma quando se tornou vice-governador do Luiz Henrique da Silveira. Então ele tem esse reconhecimento. Você reconhece também que ele ficou distante da cidade, não valorizou a base dele naquela época? Tem a ver. Deveria ter continuado mais
né, vindo não só para os atos institucionais, mas como cidadão criciumense que ele deveria ter vindo mais, ter participado mais da sociedade, enfim, tendo uma convivência maior. Talvez tenha sido um grande problema. Como MDBista, você concorda com a posição da liderança do MDB de Santa Catarina hoje de exigir uma licença partidária aos filiados que estão no governo do comandante Moisés? Não concordo. Eu não concordo porque existem pessoas boas em todos os partidos e existem pessoas ruins em todos os partidos, né? E se tecnicamente um profissional que está filiado a um partido é reconhecido por outro que está no governo e resolve chamá-lo para participar daquele governo, por que não? Eu acho que é uma atitude que eu pessoalmente não concordo, né? Acho que não dar a oportunidade para alguém que está fazendo um bom trabalho e está sendo reconhecido por estar lá e ter que sair e muitas vezes sem ter para onde ir, né? Que é o caso de pais de família que muitas vezes, por que ser substituído se está fazendo um bom trabalho? Agora, cabe ao governo que está a fazer uma avaliação se ele é ou não é, né? Então, acho que é uma decisão equivocada. Em 2016 você concorreu a vice-prefeito e em 2020 pretende concorrer a algum cargo? Eu ainda tenho o sonho de ser prefeito de Criciúma. Eu ainda tenho o sonho de ser prefeito de Criciúma. Acho que essa minha trajetória toda, né, pelo Brasil e por Santa Catarina e por conhecer Criciúma, como muitos conhecem, mas conheço cada canto de Criciúma e conheço cada caminho para poder ajudar Criciúma. Eu ainda tenho esse sonho e espero que um dia os criciumenses me dê essa oportunidade. Em 2020? Por que não? Por que não? Acho que é uma construção que tem que ser feita. Célio, obrigado pela sua presença aqui no Direto ao Ponto, aqui na TV NG Plus. Muito sucesso na caminhada. Eu que agradeço, Nicolas. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Estamos sempre à disposição para poder ajudar. E sempre tenho dito, a imprensa pode ajudar muito e ajuda muito. Muitas vezes com críticas que a gente transforma em ações para o melhor das pessoas. Esse foi o Direto ao Ponto, hoje conversando com o secretário executivo da ANREC, Acélio Casagrande. Fique agora com o quadro Política Descomplicada. Atualmente no Brasil nós temos 35 siglas partidárias, 35 partidos. O Brasil é um dos países no mundo que mais tem partidos políticos. Uma série de ações estão sendo realizadas tanto pelos deputados federais quanto pela Justiça para diminuir consideravelmente esse número de partidos que é muito expressivo. Uma dessas ações é a cláusula de barreira, que já começou a valer na eleição de 2018. Ela diz que os partidos que não atingirem pelo menos 1,% dos votos em no mínimo 9 estados, ou então atinjam 9 deputados federais em no mínimo 9 estados também, deixam de receber verba do fundo partidário e não tem mais tempo de televisão. Isso vai fazer com que siglas muito pequenas, que eram usadas como siglas de aluguel ou até mesmo utilizadas só para repasse de fundo partidário ou compra de tempo de televisão, vão deixar de existir, vão deixar de ser interessantes. São elas: Rede Sustentabilidade, Patriotas, PHS, Democracia Cristã, PCdoB, PCB, PCO, PMB, PMN, PPL, PRP, PRTB, PSTU e PTC. Então esses partidos, a partir já de 2020, não recebem mais fundo partidário e nem tempo de televisão. Esses partidos, se quiserem, podem fundir com outros partidos. Isso é totalmente autorizado. A intenção é que esses 14 partidos, com o tempo, deixem de existir e o Brasil passe a ter até 15, no máximo 20 partidos políticos. Para 2022, a cláusula de barreira vai ser ainda mais forte. Os partidos vão ter que obter 2% dos votos válidos em no mínimo 9 estados, ou então eleger 11 deputados federais em no mínimo 9 estados. Você tem alguma dúvida? Mande sua dúvida para a gente e nas próximas edições a gente descomplica para você.